Olá a todos, este é o canal Reveal e vamos direto ao assunto. A maioria de vocês já ouviu falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, o governo norte-americano, através da representação na Casa Branca, lançou uma declaração de direitos para a inteligência artificial. Isso poderia, caso não fosse uma grande hipocrisia, na minha opinião, poderia melhorar a vida das pessoas. Nós vamos analisar essa declaração, os princípios fundamentais contidos nela e fazer algumas observações para vocês. Em como isso vai impactar na nossa vida aqui no uso das redes sociais, dos aplicativos de uma maneira geral. Bom, então o governo dos Estados Unidos divulgou na semana passada essa declaração de direitos para orientar os sistemas de inteligência artificial. Segundo a Casa Branca, o documento quer proteger os direitos civis e digitais a longo prazo. Se, como eu falei antes, se as medidas forem aplicadas conforme as diretrizes que nós vamos ler mais adiante, isso seria ótimo, mas eu duvido muito. Ele diz o seguinte: podemos e devemos esperar melhorias e exigir mais de nossas tecnologias, disse Alondra Nelson, vice-diretora do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca. E aqui estão as 5 diretrizes principais. O documento determina que os sistemas de inteligência artificial devem implantar 5 pilares fundamentais para limitar os impactos dos algoritmos e dar aos usuários mais controle sobre os seus dados. São eles: primeiro, os usuários devem estar protegidos de sistemas inseguros e ineficazes. De que maneira que se daria essa proteção, uma vez que nós sabemos que os sistemas, não existe um sistema que vai ser totalmente seguro e eficaz. Isso é uma mentira, embora que seja louvável que se busque criar sistemas cada vez mais seguros e eficazes. Mas de que maneira que se daria essa proteção? Através de uma indenização, seria a única maneira que se poderia realmente dizer que um sistema fosse seguro e eficaz. Se a alternativa, ou melhor, que poderia proteger o usuário dessa maneira. Se a medida for esta, ou não sendo, eu acredito que eles vão criar sistemas altamente complexos para alguns tipos de plataformas e vão exigir legalmente, em algum momento, isso aqui por enquanto são diretrizes, vão exigir que todas as empresas de informática tornem seus sistemas seguros e eficazes. Isso vai resultar em quê? Vai resultar em que elas terão de comprar alguns tipos de segurança, como se fossem portas de entrada e de saída de dados, que algumas empresas vão criar, provavelmente norte-americanas, e vender a preço de ouro. Quem não tiver esse sistema não poderá atuar. Então, penso que isso será também uma maneira de centralizar o banco de dados aí do mundo inteiro em um único sistema de proteção. Então, aparentemente é uma coisa boa, mas me parece que vai centralizar recursos nas mãos de poucos, encarecer os aplicativos e, ao final de contas, centralizar os nossos dados. Número 2. Os sistemas devem ser usados e projetados de maneira equitativa, de modo a enfrentar a discriminação por algoritmos. Isso aqui, com certeza, é algo muito bom se for aplicado de verdade, mas na prática isso se trata de uma hipocrisia. Eu vou ser bem direto. Os cristãos são discriminados nas redes sociais. O algoritmo é programado para discriminar cristãos nas redes sociais. Isso acontece comigo desde que eu estou atuando na internet e continua acontecendo e com certeza continuará. Então, se hoje em que o controle se dá, ou melhor, se antes, quando se dava por mãos humanas, já acontecia, se agora certas palavras já são proscritas, você já não pode se expressar conforme você quer, em algum momento essa discriminação por algoritmos vai ser aplicada de maneira a discriminar aqueles que eles dizem que discriminam, ou seja, você terá algoritmos que vão proteger as chamadas minorias, que são o eleitor cativo daqueles que vão impor os algoritmos. Na minha opinião, então isso vai resultar em ainda mais discriminação contra uma grande massa de pessoas aí que são os cristãos, e não qualquer tipo de cristão, mas aquele que professa os dogmas,
Os usuários, em terceiro lugar, devem ter proteção contra práticas abusivas e ter o controle sobre o uso de seus dados. Muito bom, muito bem, mas eu acredito que na prática o que vai acontecer é, quando eles impuserem sistemas seguros e eficazes, nós teremos nossos dados centralizados e na mão sabe-se lá de quem, né? Hoje não é que não seja possível eles captarem dados, mas se torna mais ineficiente a busca por esses dados porque eles estão espalhados em vários bancos de dados mundo afora. Agora, quando os determinados sistemas, vamos dizer que uma espécie de padrão de qualidade seja implantado e que abaixo daquele padrão de qualidade nenhum sistema pode operar, é evidente que apenas alguns terão aquela qualidade imposta, né? Isso é claro nos países que aderirem a esse tipo de formato, provavelmente todo o Ocidente, né? Os usuários devem saber quando estão diante de um sistema automatizado e entender sobre sua contribuição. Então, isso eu acho muito válido porque eu não gosto de ser atendido por inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial já está tão avançada que há momentos em que você não sabe se você está lidando com uma pessoa ou com a inteligência artificial quando entra em um chat, por exemplo, né? Então, o aviso deve ser dado para que eu, como usuário, saiba se é um sistema automatizado ou se é uma pessoa que está me atendendo. E aí, se for um sistema automatizado, eles têm de mostrar aqui como isso está contribuindo a meu favor. Acho importante, acho interessante, embora que não vai mudar nada, eles farão como eles quiserem, né? Eles vão colocar o sistema automatizado e pronto, né? E aí, se for um sistema humano de atendimento, com certeza você será prejudicado, porque no item 5 aqui eles estão dizendo que os usuários devem ter o direito de optar por não ter contato com inteligência artificial e ter acesso a uma pessoa real que soluciona seus problemas rapidamente. Duvido que eles farão isso. Na minha opinião, para evitar a contratação de pessoas, eles vão criar um sistema automatizado mais eficiente, mas não tão eficiente quanto uma pessoa. E aí farão mais ou menos como estão fazendo agora com o combustível fóssil, né? Então, como não era possível baixar o custo do combustível via energia, eles causaram um caos que fez com que o combustível fóssil se tornasse mais caro do que energia. Então, da mesma maneira, isso para empurrar, para obrigar o mundo aí a adotar os veículos elétricos e outros itens elétricos aí que hoje são a combustão, né? Então, eu penso que eles farão a mesma coisa. Eles vão dar a opção de você escolher pela inteligência artificial ou por um atendimento humano, mas eles vão dificultar o atendimento humano a tal ponto em que você vai dizer, bom, o sistema de inteligência artificial é ruim, não é bom, mas ainda é melhor do que ser atendido por uma pessoa. Então, na prática, eu penso que a teoria será outra. Aí eles dizem, os princípios são resultado de um ano de estudos com mais de 20 departamentos do governo, além de grupos da sociedade civil, especialistas e pesquisadores em tecnologia, empresas como Microsoft e Palantir. É que assim, pessoal, as pessoas acham que tudo está em torno de money, né? Como diz aquela música, o tchê-tchê, não é só dinheiro e joias que eles estão buscando. Na verdade, o objetivo principal é controle, porque dinheiro, joias, poder, eles já têm para algumas gerações, né? Para várias e várias e várias gerações deles. Eles poderiam cruzar os braços aí por séculos sem precisar trabalhar, se fosse observar, né, o acúmulo de patrimônio que eles possuem. Então, o objetivo não é mais dinheiro. Por isso que algumas medidas, quando eles colocam aqui, parece que virão para melhorar o sistema e, portanto, eles terão mais lucro. Isso é só aparentemente, porque quando se vê na prática como é que as coisas estão se dando, aparentemente não há lógica. Você vê, não, mas isso aqui está prejudicando o lucro, está prejudicando o avanço da própria tecnocracia na questão financeira. Mas, por outro lado, vocês veem que, ao mesmo tempo em que muitas medidas são aparentemente contra o lucro, como, por exemplo, quantas montadoras aí pararam de fabricar, quantas delas estão com uma fila de espera aí de 2 anos, porque elas não conseguem produzir na velocidade que produziam antes, e várias coisas aí que estão acontecendo no mundo que são racionalmente inexplicadas. Como é que isso acaba
repercutindo positivamente para a classe dominante. O fato é que nós já estamos totalmente dependentes desse sistema que domina hoje atualmente a economia. Estando dependentes, não há opção, né? Então eles agora fazem como querem. Dinheiro não precisam mais. Financeiramente, eu não digo nem as indústrias, a instituição em si, mas aqueles que dominam as indústrias, né? Agora o que resta a eles é o domínio, né? A conquista do último território da Terra, do último pó da Terra, que é o pó do corpo humano, ou seja, o domínio sobre as pessoas. Então, embora eles venham aí com essas diretrizes que, em um primeiro momento, pareçam positivos, na minha opinião, sempre acabam, né, para a grande massa, resultando em algo de impacto negativo. Eles dizem aqui, só para nós finalizarmos, né, que esse documento não tem poder sobre o mercado, que é quem desenvolve as ferramentas, e não inclui projetos de lei. Isso é só uma sugestão, em outros termos, né, mas isso acaba que vai influenciar aí no sentido de que futuramente virão projetos de lei baseados nisso, mas, segundo o meu entendimento, de acordo com o viés que eu descrevi para vocês. Dado o número de empresas de tecnologia com sede no país, Estados Unidos, e a importância econômica e geopolítica dos Estados Unidos, porém é provável que outros países que queiram criar suas próprias regras para a inteligência artificial se orientem pelo precedente americano. Lógico, porque eles é que estão impondo, né? Impondo a tendência do mundo, pelo menos no mundo ocidental atual. Aí a Casa Branca ainda fala, né? Essas ferramentas têm potencial para redefinir cada parte de nossa sociedade e tornar a vida melhor para todos. Mas este importante progresso não deve vir às custas dos direitos civis ou valores democráticos. Grande hipocrisia. Quem não está dançando conforme a música dos detentores atuais do poder está sendo totalmente obliterado nas redes, ou pelo menos parcialmente. Então, falar em direitos civis ou valores democráticos na boca de quem está saindo é uma mentira e uma hipocrisia diabólica. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.